Um solar jesuíta construído a partir de 1652 e que atualmente abriga o Arquivo Público Municipal. Vocês devem concordar que esse daqui, o solar do colégio, oficialmente chamado de Fazenda de Nossa Senhora da Conceição em Santo Inácio, guarda muitas histórias e muitas riquezas. É isso que a gente vai ver no programa de hoje, trazendo para conversar com vocês a especialista na história do solar do colégio, coordenadora aqui do arquivo, Larissa Manhães. Eu estou aqui com a Larissa Manhães, que é coordenadora e assessora técnica aqui do arquivo, trabalha no arquivo há quase 15 anos, conhece muito da história desse lugar e tem também um mestrado na UENF, no programa de políticas públicas, sobre a implantação do arquivo público aqui no solar do colégio. Larissa, obrigada. Eu queria que você falasse para quem está em casa agora um pouco sobre o processo de constituição dessa fazenda, que foi uma das maiores fazendas jesuíticas do Brasil. E eu acho que é importante contar para quem está em casa como isso tudo aconteceu. Olá, pessoal. Bom, é um prazer falar sobre esse prédio histórico, né, que é uma riqueza da Baixada. Bem, o solar do colégio, ele foi construído pelos jesuítas, né, em 1652, e estima-se que o término da sua construção tenha sido finalizado em 1690, portanto é um dos prédios históricos mais antigos da nossa região, se não o mais antigo. Os jesuítas teriam se estabelecido primeiro na localidade hoje conhecida como Campo Limpo, né? E ali eles teriam estudado qual seria a melhor localização, a mais alta, nessa região que a gente denomina de Baixada Campista, para estabelecer o seu colégio. E aí essa teria sido a localização melhor aplicável para a construção desse colégio. Sim. E aí os jesuítas implantaram aqui uma fazenda enorme, né, de grande extensão, que vinha desde o Rio Paraíba até o limite com o que hoje é o município de Quissamã. Era uma fazenda de produção. Enorme, né? Enorme, para abastecimento do Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro. Então aqui se produzia gado, né? A gente tem registros de que chegou a ter cerca de 9.000 cabeças de gado. Nossa. É uma produção também alimentícia bastante intensa, além também da produção de tecidos, né, para vestimenta desses padres e de toda uma escravaria bem grande que existiu aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, gente, esses jesuítas permaneceram aqui na fazenda por bastante tempo, até as reformas pombalinas, em 1759, quando eles foram expulsos. A partir dessa época, a fazenda fica, né, com a coroa por um determinado período, até ser arrematada pelo Joaquim Vicente dos Reis, que era um riquíssimo comerciante, um dos maiores detentores e comerciantes de escravos do Brasil, do período, que fica na posse da fazenda, arremata essa fazenda com outros 2 sócios e depois fica como possuidor, né, único dessa grande fazenda. Tá? O Joaquim permanece aqui até o seu falecimento, quando a fazenda é deixada por ele para um dos seus genros. Ele tinha 3 filhas mulheres, mas ele acaba deixando essa propriedade para o genro Sebastião Gomes Barroso. Tá? E é essa família Barroso que vai ficar na posse do prédio até ela ser desapropriada pelo governo do estado em 1977 e passa, de fato, a posse do governo do estado do Rio de Janeiro em 1980. Ou seja, uma única família vai habitar o solar do colégio até esse período, Até né? esse período. E é importante a gente ressaltar que essa família, ela atravessa momentos históricos muito importantes e ela nem sempre vai ter as condições ideais de manutenção desse prédio, né? Então a gente tem momentos extremamente áureos, né, da fazenda, do casarão, com festas, com oferecimento de grandes festividades para recebimento de autoridades e também momentos de decadência, tá? Como já é o período final. Sim. Mas durante o período de permanência dos Barroso é que a gente tem também o reconhecimento histórico dessa fazenda pelo IPHAN com o seu tombamento em 1937. Tá? Gente, Larissa estava me contando mais cedo, a gente vai falar sobre algumas curiosidades desse solar, mas ela estava me falando sobre as dimensões dessa fazenda. Eu queria que você contasse justamente, porque as pessoas não têm noção, quando a gente fala fazenda, acha que era isso daqui, né, Larissa? Sim. Fala pra gente as dimensões dessa propriedade jesuítica em Campos. Sim, essa fazenda era imensa, gente, era imensa. Hoje o que a gente conhece como Barra do Furado pertencia a essa fazenda, né? Os limites com a fazenda dos Beneditinos, com o mosteiro de São Bento hoje, pertenciam a essa fazenda, né?
O Rio Paraíba, né, a região ali onde hoje tem o Solar dos Airizes, que é um outro patrimônio importantíssimo do nosso município, que está correndo um sério risco, também pertencia a essa fazenda. A gente chegou a fazer limite, né, essa fazenda chegou a fazer limite com São Fidélis, né? Tamanha era a dimensão dessa propriedade, tá? Então, vocês observem que quando os jesuítas recebem essa propriedade, eles recebem uma das maiores fazendas da região. Os beneditinos também recebem uma porção de terra nessa mesma doação, mas a dos jesuítas era ainda maior do que a dos beneditinos. Larissa, eu queria que você falasse agora sobre todos os aparatos existentes na fazenda. Você estava me falando sobre uma cerâmica, sobre um hospital, uma enfermaria, sobre um engenho. Eu acho que é importante também para quem está em casa entender que toda essa fazenda aqui tinha um aparato para a sobrevivência cotidiana, diária, gigantesco, né? Sim. Bom, primeiro eu já comentei sobre a localização ser estratégica, né? Ela é uma localização extremamente importante na visão dos jesuítas, porque ela é muito próxima do litoral. Então há uma possibilidade de ligação externa, né, de áreas navegáveis que ligam a áreas externas e também de uma interligação interna, né, por áreas navegáveis, por rios, por lagoas, né, que a gente tem aqui na proximidade, por exemplo, a Lagoa Feia. Sim. Então é uma área muito estratégica. E dentro dessa propriedade, ela é quase uma propriedade autossuficiente, né? A gente tem aqui, desde o período dos jesuítas, uma cerâmica para a produção dos tijolos, que podem ser vistos aqui mesmo na recepção. A gente tem tijolos de tamanhos variados aqui. As telhas também utilizadas na construção da edificação, além de um hospital para atendimento de toda a escravaria e dos moradores, né? Também dos libertos que trabalhavam aqui. Também gostaria de lembrar do engenho, né, que existiu aqui desde o período dos jesuítas, né? Uma das atividades que vai se perpetuar ao longo da história é a atividade canavieira, né, que já existia aqui desde o início da construção da fazenda. Interessante quando a gente pensa que esse solar, essa fazenda, passou por todos esses ciclos. Eu não gosto muito da ideia de ciclo, mas é pensar sobre todos esses momentos de produção econômica, né, da pecuária, do açúcar, mas de uma unidade produtiva de subsistência, de abastecimento, né? Exato. Você estava me falando mais cedo que tem aquele documento do Couto Reis que dá conta do que se produzia aqui, né? Sim, sim. E sem querer ressaltar essa questão dos ciclos, mas a gente tem aqui um exemplo que se diferencia de outras partes do Brasil, né? Por exemplo, no Nordeste a gente tem a atividade pecuária decorrendo da atividade canavieira. Aqui não, aqui a gente tem a atividade pecuária precedendo a atividade canavieira, né? Verdade, e é muito esquecido isso, né? Exato, exato. E está tão presente, né, na tradição, principalmente da Baixada Campista, né? A atividade pecuária, ela é muito forte na Baixada Campista até hoje. Verdade, é importante ressaltar isso. Larissa, a gente está aqui numa área que hoje é a recepção do Arquivo Público Municipal, mas que originalmente era uma área de transição, digamos assim, exato, entre a ala de uso coletivo, que era a capela, e a ala do solar, que antes dos jesuítas, depois da família. Queria que você falasse sobre os usos desse espaço, né? Como os jesuítas e os familiares foram adaptando esses usos e essas características tão peculiares. Ela vai sinalizar para vocês na capela curiosidades fantásticas, mas queria que você falasse sobre esse uso do espaço. Sim, aqui hoje, como a Rafaela falou, a gente tem a nossa recepção, mas no período da família Barroso, esse era um espaço de guarda de materiais de trabalho. E era justamente esse ponto de divisão da vida privada, né, dos familiares dos Barroso. Aqui para a ala do nosso lado esquerdo, a gente tem a área privada. Então era a área dos quartos dos funcionários da fazenda na parte de baixo, na parte de cima, os quartos dos familiares da família Barroso. No piso superior, exatamente onde nós estamos, a gente tinha uma sala de leitura e o acesso à igreja. Aqui no piso inferior, a gente já tem a capela, né, do nosso lado direito, e na parte de cima, um acesso exclusivo para a família assistir às missas, às celebrações. Então, havia já uma diferenciação social nesses espaços, né? A parte de baixo era habitada pelos funcionários, no período da escravidão também pelos escravizados, e na parte de cima era o espaço de ocupação da família, né? E também no período dos jesuítas. A gente tem a parte da clausura que a gente imagina que seja numa ala específica aqui da parte de baixo e da parte de cima, devido a alguns traços, né, da arquitetura, da madeira, de perfurações da madeira, mas infelizmente não comprovados, porque a gente tem pouco material do período dos jesuítas para ser explorado aqui na região. Isso.
Muito importante para você que quer saber um pouco mais sobre o trabalho do arquivo, procura lá no YouTube o Pílulas da História Especial, Arquivo Público Municipal, Especial Monitor Campista, mostrando um pouco do trabalho do Arquivo Público. Esse programa hoje é para falar sobre essas características, essas peculiaridades desse lugar tão encantador que é o solar do colégio, mas a gente tem programa também falando sobre o Arquivo Público. A Capela de Santo Inácio de Loyola e Nossa Senhora da Conceição é o coração do solar do colégio. Ela ficava centralizada, havia uma outra ala, né, do tamanho da ala do lado direito, havia uma mesma ala do lado esquerdo. E aqui era um espaço de integração da comunidade, né? Os moradores que viviam aqui no entorno frequentavam essa capela nas missas semanais, também nas missas festivas, nas celebrações de casamento, batizado, todos frequentavam essa mesma capela. E aqui a gente tem algumas peculiaridades muito interessantes. Apesar dessa aparência, né, que ela tem hoje, dos altares estarem desmontados, a gente tem aqui preciosidades. Do meu lado esquerdo, a gente tem esse nicho na parede, que é o local onde ficava o túmulo da Benta Pereira, aos pés do altar do Divino Espírito Santo. Ela deixa uma verba em testamento pedindo para ser enterrada na capela de Santo Inácio dos jesuítas, aos pés do Espírito Santo. Aqui também existiam o altar de São Miguel e de Nossa Senhora das Dores, eram os dois altares laterais, e a gente tem outra peculiaridade importantíssima, duas faces indígenas no alto do arco que divide a nave do altar-mor da capela. Desse lado ficava o altar de São Miguel, que tem algumas peculiaridades importantíssimas. No alto dele existem 3 anjos negros e fisionomias indígenas, o que faz a gente acreditar que esses jesuítas, né, queriam trazer essas populações, queriam fazer com que eles se sentissem identificados dentro da Igreja Católica, né? Fazia parte também de todo um trabalho de conversão, de catequização, que era o objetivo desses jesuítas no período em que eles vêm habitar essa região. Um detalhe interessante, gente, é que no período da construção da fazenda não existiam cercas, então os jesuítas precisavam demarcar suas propriedades. Eles usavam essas pedras de granito com o símbolo dos jesuítas, da ordem dos jesuítas, que eram o círculo com uma cruz no centro. Então, sempre nas entradas das fazendas tinha esse marco e também nos seus limites, tá? Que eram umas pedras maiores com a mesma simbologia. Aqui dentro da capela também existiam enterramentos, geralmente de padres jesuítas e de familiares dos Barrosos. Aqui a gente tem 3 lápides que restaram. Dentro da fazenda estavam enterrados os membros da família, também na porta da igreja, os membros da família, e um viajante chamado Santo Hilé relata pra gente que do lado de fora, do lado direito, ficavam os escravos bons e do lado esquerdo, os escravos não tão bons. Aí a gente também tem um exemplo de segregação desses escravos, tá? Aqui a gente tem imagens do que foi o nosso altar-mor. Ele era todo adornado em ouro, tá? Um exemplo dessa arquitetura barroca jesuítica muito rica para a época. Essas são peças originais dos altares de São Miguel e de Nossa Senhora das Dores. Essa aqui, em específico, são as riquezas do altar de São Miguel recuperadas em processo judicial de 2013. Esses são os anjos caboclos que eu comentei com vocês, tá? São as peças originais. Aqui o museólogo fez uma contenção dessas peças que estão aguardando um projeto de restauração. E aqui a gente tem as fisionomias indígenas desse mesmo altar, tá? São exemplares únicos aqui na cidade de Campos. Pessoal, o prédio ele tinha o dobro do tamanho que ele tem hoje. E aqui a gente tem os alicerces que comprovam essa estrutura original. Esses alicerces, eles estão na mesma direção daquelas estruturas que ainda existem.
e eles fazem parte do sítio arqueológico do solar do colégio. Existe um projeto em curso, feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, que foi iniciado no ano de 2012 e é coordenado pelo professor Luiz Cláudio Simanski e co-coordenado pelo professor Flávio Gomes, que já encontrou verdadeiras preciosidades aqui nesse sítio arqueológico. A gente tem, por exemplo, cachimbos de cerâmica variados, cerâmica vidrada, objetos de sincretismo religioso, como figas e medalhinhas de Nossa Senhora que foram encontradas juntas, que demonstram os hábitos dessas comunidades que viviam aqui na fazenda, principalmente nos contextos de senzala. Essa aqui, gente, era a sala de leitura da família Barroso e era por aqui que eles tinham acesso direto ao coro, né, de onde eles assistiam às missas. Esse acesso ele foi modificado, foi fechado quando aconteceram obras do ano de 1991 até 1994 para a implantação aqui no solar da Escola Brasileira de Cinema. Infelizmente, esse projeto da escola não vingou, né, não foi efetivado, mas por sorte, o prédio foi todo restaurado, né? Mas o acesso foi fechado. Esse espaço era a sala de jantar. Parece um corredor imenso, né? Mas aqui existia uma mesa de jantar muito grande, cristaleiras, relógio, buffet, né, tudo preparado para receber as visitas. Aqui ao lado ficava a sala de visitas, bem próxima da entrada principal do prédio, e ali atrás a área de serviço, com a despensa, cozinha e a sala de banho. Como eu comentei com vocês no início do programa, essa fazenda teve uma cerâmica muito antiga. E aqui a gente tem os tijolos originais, em colunas também originais de sustentação. E esses tijolos, eles têm marcas de produção dos escravos que trabalharam nessa produção. Aqui a gente tem as marcas de dedos cruzados e aqui, do outro lado, temos marcas de dedos paralelos. Essas marcas de produção representam também toda uma simbologia da exploração do trabalho escravo no período colonial do Brasil. Ao final do dia, o feitor conseguia contar quantos tijolos cada escravo tinha produzido. Eu espero que você tenha gostado desse programa que contou um pouco sobre as características, as peculiaridades desse edifício que é tão especial para a história de Campos. Eu sempre digo que o nosso processo de ocupação começa pela Baixada Campista e esse programa, assim como outros que a gente quer gravar, é também uma tentativa de valorizar o patrimônio da nossa Baixada Campista. O Arquivo Público está instalado aqui na estrada que liga Goytacazes a Tocos e eu espero que você, sua família, possa um dia nos visitar e conhecer um pouco mais da história desse lugar que tanto me encanta. Quinta-feira que vem a gente se encontra de novo aqui na TV Câmara, canal 19.3, sempre às quintas, às 20 horas eu te vejo. Até lá!